Agora vai. Agora vai. Prontinho. Hoje nós vamos falar de elevação espiritual, 10 chaves para transcender o ego. Do que se trata isso? São 10 chaves para elevação espiritual com ensinamentos de Sêneca, Zen budismo, né? Dhammapada, Castanheda, Blavatsky e outros. Transcenda o ego e alcança um novo nível de consciência. Então, vamos lá. Antes de iniciar, apenas gostaria de deixar o aviso aqui, que aqui no link do perfil da rede social que você está assistindo esse vídeo, tem um link para o grupo do WhatsApp, que é onde eu mando sempre os avisos de aulas e palestras da Sociedade Teosófica, assim como outros materiais relacionados a autoconhecimento, filosofia e espiritualidade. Então, vamos lá, começando. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente e nos foi dada em abundância para as maiores conquistas, se for bem empregada. Mas quando se escoa em luxúria e negligência, percebemos que passou só quando chega ao fim. Assim é, não recebemos uma vida curta, nós a tornamos curta, de forma inconsciente, distraída e procurando formas de passar o tempo, né? A gente tem até uma palavra para isso, é passatempo, para passar o tempo e depois descobrir que nós desperdiçamos, né? E descobrir que o tempo passa voando. Conto Zen. Hakuin perguntou a um discípulo: "O que você ouve?" E o discípulo respondeu: "O som do riacho." Hakuin disse: "E quem ouve?" O discípulo hesitou. Hakuin insistiu: "Encontre aquele que ouve, e você encontrará o Buda." O discípulo meditou por dias até que o som e o ouvinte se tornaram um, e ele riu, livre das palavras. Essa é a grande pergunta, né? Quem é que ouve? Quem é por trás dos pensamentos? Quem é o eu, o observador, a consciência? Talvez seja a pergunta que nós vivemos para respondê-la. Talvez seja a única pergunta que importa. Rohit Mehta, Yoga, Arte da Integração. A vida é fragmentada quando a mente está dividida. O yoga é a ciência que reúne esses fragmentos num todo harmonioso. Não basta controlar o corpo ou a respiração. O verdadeiro yoga acontece quando a consciência se expande além do eu, tocando a realidade que não tem nome. Esse é o estado de unidade, onde o conflito cessa, onde não há ninguém para perguntar. Por isso não é preciso também mais respostas. Dhammapada. Vós mesmos deveis fazer o esforço. Os Budas apenas apontam o caminho. Aqueles que meditam e seguem a lei se libertam das correntes de Mara. Tudo é impermanente. Quando compreenderes isso com sabedoria, o sofrimento desaparecerá. E o que é o sofrimento senão o nosso desejo de agarrar as coisas, de conquistar objetivos e mantermos os ganhos obtidos de conquistados. Essa é a fonte do sofrimento, segundo o Buda, o apego e a aversão. Carlos Castanheda, A Arte de Sonhar. Dom Juan disse: sonhar é a porta para o infinito. O homem comum sonha e esquece. O guerreiro sonha com intenção e usa isso para mudar sua percepção. O truque é perceber que o mundo que chamamos real é apenas um sonho entre muitos. Quando você acorda nesse sonho, o poder vem. E olha que interessante. O que o homem considera que o mundo que chamamos real, quando a gente percebe que ele é apenas um sonho entre muitos.
Quando a gente acorda de um sonho, às vezes não parece que era tão real que a gente nem consegue prestar atenção que acabou de acordar, ainda fica com aquela mentalidade do sonho. Na verdade, são coisas a que a gente se prende, né? E tanto a consciência de vigília quanto um sonho são duas facetas em que a percepção se conecta e considera como uma realidade. Segundo a tradição e as obras dos sábios, na realidade, nenhum desses dois é a verdade, né? É o real. O real encontra-se por trás desse. É aquele que percebe. A consciência. Khalil Gibran: a beleza não está na face. Ela é uma luz no coração. Não é um som ou uma imagem que vós vedes com os olhos ou ouves com os ouvidos, mas uma canção que ressoa na alma. Quando a encontrais, não é fora de vós, mas dentro, onde o eterno dança com o tempo. E talvez tenha uma energia muito especial nas coisas belas, na beleza, porque, de certa forma, a imagem que nós vemos com os olhos, ou o som que escutamos com os ouvidos, ele não é o objeto real, né? Ele é uma representação de algo. Talvez se nós pudéssemos enxergar o que há mais além, por exemplo, de uma escultura, o que há por trás disso, né? A energia alquímica que há por trás de uma escultura ou de uma música clássica. Aí talvez nós entendêssemos o porquê dessa beleza, que aparentemente está tudo bem, é uma coisa bonita, mas essas obras clássicas são coisas que despertam algo a mais dentro de nós. É uma beleza que faz com que nossa alma brilhe, né? É realmente um mistério. Por que a beleza faz isso, né? E talvez aí esteja a resposta, né? Porque quando nós encontramos, não é fora de nós mesmos, mas dentro, onde o eterno dança com o tempo. Ou seja, dentro de nós mesmos a gente enxerga, talvez na beleza, aquilo que nós mesmos somos, né? A nossa conexão com a fonte do belo, né? Que é a causa primeira, a unidade. Annie Besant: a alma é imortal, um raio da divindade que desce à matéria para aprender e crescer. Cada vida é um capítulo na grande história da evolução, regida pelo karma, que é a justiça, e pelo amor, que é a união. O caminho espiritual é o retorno consciente a essa origem, um despertar para a verdade de que somos um com o todo. Tem nada a acrescentar aqui. Está falando das mesmas coisas que já estávamos falando, né? Que, na verdade, o nosso verdadeiro eu, essa alma imortal, é um raio da divindade que desce a matéria para aprender e crescer e se tornar consciente. Leadbeater: os chakras. Os chakras são centros de energia que ligam o físico ao espiritual. Quando despertam, o homem percebe os mundos sutis ao seu redor. Mas esse despertar não é um fim, é o começo de uma responsabilidade maior, pois o poder sem pureza é um perigo. A vida espiritual é um equilíbrio entre força e serviço. Aqui ele toca num ponto importante e que hoje nós podemos ver até muita gente querendo desenvolver poderes parapsicológicos, poderes especiais, né, digamos assim. Só que o que às vezes as pessoas não se dão conta, né? A gente não se dá conta, é que desenvolver poderes sem antes haver uma pureza de intenções é muito perigoso. Porque para a gente começar, uma vez que a gente desenvolva esses poderes, né, potencialidades,
e não tem a sabedoria e o amor necessário para colocar isso a serviço de todos, né? De todos os seres, de toda a humanidade, em vez disso colocar a serviço do nosso eu egoísta, isso pode se tornar, em vez de ser uma fonte de crescimento, de evolução, pode se tornar uma fonte de demérito, de ficarmos cada vez mais presos dentro do próprio egoísmo, né? E cada vez mais separados dos demais. Quando ainda não coisas piores, né? Cometer maldades e injustiças. Plotino, a alma deve voltar-se para o uno, abandonando as coisas múltiplas. Contempla a beleza suprema, que não está nas formas, mas na luz que as transcende. Olha, aqui ele está em conexão aí com o que o Khalil Gibran falou. Quando te elevas acima do sensível e repousas no intelecto, intelecto aqui ele está falando aquela inteligência superior, né? Vês o bem, e nesse vislumbre tornas-te uno com ele. Voltar-se para o uno abandonando as coisas múltiplas. Assim a gente pode contemplar a beleza suprema, que na verdade é a fonte da beleza, né? E por isso que ali também Khalil Gibran falava sobre essa beleza que está por trás da forma, né? É a beleza em si, a fonte da beleza. E quando a gente se conecta com isso, a nossa consciência se eleva, porque para se conectar com essa beleza é necessário nós conseguirmos estar identificados, né? Poderia dizer identificados com essa fonte, da onde emana a beleza, o nosso eu, todas as virtudes, todos os potenciais do bom, belo e justo. Helena Blavatsky, mata o desejo, mas se o matares, toma cuidado para que ele não renasça das cinzas. Torna-te como o oceano, que recebe todos os rios e permanece imutável. O discípulo deve alcançar o estado em que nem sombra nem luz o afetam, pois ele é a luz que brilha por si mesmo. Ou seja, a sombra e a luz externas não mais o afetam, né? Pois ele é a luz que brilha por si mesma. Ele se conectou, identificou a luz que há dentro de si próprio, que é a luz que é a fonte da qual tudo emana. Então, nessa nossa reflexão de hoje, a gente pode ver que os objetos externos nos indicam uma direção, mas a verdadeira beleza, a verdadeira sabedoria, a verdadeira bondade só pode ser encontrada quando nos voltamos para dentro de nós mesmos. Quando procuramos no único lugar que não podemos enxergar olhando para fora, dentro de nós mesmos, né? Do lado de fora até tem símbolos e indicações de objetos belos, de coisas belas que existem no mundo, de bondade, mas a verdade é que todas essas coisas externas provêm de uma fonte interna, do elemento interno, que é a causa primeira, né? Nem outro dia ali, um amigo estava me falando sobre a questão das religiões, né? Dizendo, as religiões elas são culturais, né? Não se baseiam em elementos verdadeiros. E aí eu fiz apenas uma pergunta para ele, que é, ok, antes do Big Bang, deve ter existido alguma coisa para criar esse algo que depois se tornou o Big Bang. Só que essa causa primeira não pode estar na linha do tempo, né? Não pode estar condicionada ao tempo, porque se ela está na linha do tempo, tem que ter havido outra coisa antes na linha do tempo que a criou também. Então, inevitavelmente, mesmo que a gente siga num jogo de gato e rato, né, seguindo para trás na linha do tempo, em algum momento é necessário
que tem existido a causa primeira que está fora do tempo, que é não nascida e que sempre existiu. E isso para nossa mente racional é uma coisa de outro mundo, e realmente é de outro mundo, um mundo fora do tempo e espaço, né? Mas enfim, é essa a fonte que é a causa de tudo e que esses autores de hoje aqui apontaram como sendo também a fonte da beleza e da sabedoria, né? Então, gostaria de convidá-los todos os dias às 19 horas e 30 minutos no canal da Sociedade Teosófica. Temos aulas diárias, né, às 19 horas e 30. E que comente aqui também, né? Se você teve algum insight, alguma intuição, gostaria de deixar aí sua opinião. E vamos para a nossa meditação de encerramento com o mantra da união, mantra da unidade, melhor dizendo. Então, pés bem postados sobre o chão, coluna ereta, respiração lenta e profunda, abdominal, maxilares, ombros relaxados, língua no céu da boca, sentindo a sola dos pés tocando o chão, olhos fechados. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo, que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde, em todas as direções, ao leste, ao norte, ao sul, ao zênite e ao nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos a todos os seres. Muito bem, então, chegamos ao final e nos vemos novamente amanhã, se nada fugir do script.